Lá no ano, vamos falar sobre o período entre guerras. E para entender esse período entre guerras, nós temos que entender o final da Primeira Guerra Mundial. E 1917 é muito importante por causa de dois eventos. O primeiro deles é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, que lá acontece a Revolução Socialista, e a entrada dos Estados Unidos, que até então tinham adotado uma posição de neutralidade. Né? Na Rússia, em outubro de 1917, acontece a Revolução Socialista. E com essa revolução nós temos a transformação da estrutura social e econômica dentro da Rússia, e com esse evento nós temos o primeiro cenário que vai caracterizar o período entre guerras. Enquanto isso acontecia na Rússia, a Primeira Guerra Mundial começa a chegar ao seu fim. E temos um grande tratado que marca o final da Primeira Guerra, que é o Tratado de Versalhes. E, de acordo com esse tratado, a Alemanha era considerada a única culpada pela guerra, e por isso sofre severas punições determinadas por esse tratado. Entre essas punições, devolver determinados territórios conquistados durante o período de guerra e também arcar financeiramente com alguns prejuízos, né, alguns prejuízos que foram ocasionados pela guerra. No caso, a Itália, que começa essa guerra ao lado da Alemanha, mas teve alguns problemas com o Império Austro-Húngaro e acaba lutando do lado dos aliados. Ela, apesar disso, no caso, ela lutando pelos aliados sai vitoriosa, mas apesar de vitoriosa, ela não foi tão prestigiada quanto as outras vencedoras e acabou muito endividada e com poucas recompensas pela sua vitória. Esses prejuízos acumulados em primeiro momento pela Itália, depois vão estourar também na Alemanha, são responsáveis por um sentimento de revanchismo, né, que vai surgir dentro dessas duas nações, da Itália e Alemanha, e vão abrir espaço para os regimes, no caso da Itália fascista, e no caso da Alemanha, o nazismo. Esses regimes autoritários dominaram os dois países, na Itália a partir dos anos 20, na Alemanha a partir dos anos 30, e vão culminar com a chegada desses países na Segunda Guerra Mundial. E esse mesmo tratado, que causou danos tão irreparáveis assim, para a Alemanha e para a Itália, também ajudou muito no processo de construção da Europa, que estava destruída após a Primeira Guerra Mundial. O país que mais se beneficiou desse tratado foi os Estados Unidos, que na época, né, viveram o seu apogeu da produção industrial. Eles tiveram um crescimento, uma aceleração da produção e consumo nos Estados Unidos, mas esse desenvolvimento vai acabar culminando com a grande crise de 1929, que é a crise da superprodução. Essa crise acontece porque a industrialização muito acelerada nos Estados Unidos e uma demanda vindo da Europa. Então, a produção, apesar de acelerada, a demanda é maior e a produção está tentando sempre alcançar essa demanda. O problema é que com a reconstrução, com a reestruturação europeia, essa demanda vai começar a reduzir, porém a produção vai continuar crescente. Então, é isso que vai levar a essa crise de 29 nos Estados Unidos. E todo mundo capitalista vai entrar numa das maiores crises que o mundo já conheceu. Enquanto isso, a Rússia, que estava lá isolada por um cordão sanitário montado pelos próprios capitalistas, vai seguir no seu processo de desenvolvimento. E esses episódios são o que vão acarretar num reencontro desses países e uma outra guerra. No caso, será a Segunda Guerra Mundial. Mas isso aí já é um assunto para uma próxima aula. E aqui a gente falou sobre o período entre guerras. E até a próxima, pessoal.